Direto da redação. E quem também brilhou na Marquês de Sapucaí foi o Lula, o presidente da República, que ele foi enredo, samba enredo, a história, a trajetória do Lula foi samba enredo da Acadêmicos de Niterói. E ele foi lá para Marquês de Sapucaí em um dos dias do desfile. Ficou e virou o pinto no lixo, né? Virou. Mas quem vai a Marquês de Sapucaí, rapaz? Não conseguiu ficar parado não, rodou tudo, o presidente. Ele me lembra o Brizola na Marquês de Sapucaí. Uma vez o Brizola estava no desfile lá e saiu uma escola cantando a voz do povo é a voz de Deus. O Brizola foi pro meio da avenida também. Mas ele parece ser um cidadão muito animado. Quem, o Lula? Muito popular. É muito popular. Independente do cargo que ele ocupa, naquela postura que tem que ter como presidente, mas ali ele tá na Portela, tá vendo? E foi a Portela. Olha a famosa águia ali, ó. Ele beijou a bandeira da Portela. Sim. Isso deu uma repercussão muito grande nas redes sociais, nos noticiários. O fato do Lula ser homenageado, a escola foi rebaixada. E se você reparar, não sei se você reparou, o pessoal de casa, toda escola que passava, ele ganhava um chapéu com a fitinha das cores das escolas. Você pode reparar. Da Portela, da Mangueira. Toda a escola passava, ele tirava um e botava outro. Botava o chapéuzinho da escola. Exatamente. Eu vou chamar agora, direto de Brasília, o Wilson Souza, que passa a participar conosco aqui agora dessa roda aqui, pra gente analisar como foi esse... Eu tô pensando que o Wilson estava aqui no Carnaval do Rio de Janeiro, mas já tá em Brasília ou ele já veio e já foi? O Wilson não saiu de Brasília porque Matilde fechou ele, trancou ele em Brasília. Bom dia, Wilson. Bom dia, meus amigos, bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes aí. Roberto, Brasília amanhece uma quinta-feira meio ressaqueada com essa situação da escola de Niterói sendo rebaixada, Roberto. Rapaz, foi rebaixado, era previsível, né? O enredo, assim, quando ele é muito personalista, geralmente a escola, o Unidos do Cabo Sul uma vez homenageou Roberto Carlos, foi rebaixada. Vou te dar aqui outros exemplos aqui. Se eu não me engano, Xuxa também, na Unidos do Cabo Sul, foi rebaixado também. Arlindo Cruz, que era cantor, foi samba enredo da Império Serrano, Império foi rebaixado. Então não é todo enredo personalista. A Marquês de Sapucaí gosta muito desses, assim, esse samba, como foi o Viradouro, como foi Laíla na Beija-Flor. Gosta muito de enredo voltado assim para a religião afro-brasileira, homenageando Exu, como foi o caso da Grande Rio, né? Então assim, o jurado gosta muito disso, né, Wilson? Na verdade, Roberto, a gente percebe, como você falou na reportagem antes aí, o carnaval movimentou, em termos de Brasil inteiro, aí, quase que 20 bilhões, né? Então, a festa popular é a maior festa popular do mundo. O Rio de Janeiro se destaca sempre, né, com a Marquês de Sapucaí. E tem, né, sempre tem a política envolvida nessas situações, tem as sátiras, tem isso tudo, né? E quando chega em Brasília, com essa situação do Lula sendo homenageado, né, passa a reportagem dele. Lula é um presidente, nosso amigo de banca aí que está conversando com a gente. Ele é popular, né? Ele está em todo lugar, ele beijou todas as bandeiras, enfim. Ele fez o papel dele ali com várias restrições do próprio STF, porque essa situação realmente movimentou o Brasil, se isso era campanha antecipada, se não era, enfim. Mas os restícios disso aí, Roberto, a gente ainda vai ver muito desdobramento, né, porque, na verdade, aí, a oposição se sentiu muito prejudicada com a sátira do Bozo, metralhando as pessoas na Sapucaí, Xandão prendendo o Bozo lá dentro. Então, isso realmente repercutiu muito, Roberto. Mas, assim, o que a gente vem aqui a falar mais é a repercussão no meio dos conservadores, Roberto. Aquela ala, né, daquela latinha de conserva ali realmente gerou um burburinho muito grande, né, a título não só dos evangélicos, como dos católicos também, bispos, padres, pastores, todo mundo um pouco revoltado com aquela situação de enquadrar a família dentro de uma lata de conserva. Roberto, aí vem aquela história, né? Se foi estratégico ou não, né? A repercussão positiva ou a negativa está sobressaindo sobre essa situação, Roberto. E a gente fica aqui a analisar esse ponto. Eu queria fazer uma pergunta a vocês dois que estão aí. Você acha que foi estratégico do governo, né, essa aposta, né, numa homenagem? Lula já sabia como é que era o enredo, ele esteve aqui, ele beijou a bandeira da escola antes, ele sabia tudo que poderia vir a acontecer. Você acha que foi estratégico isso, Roberto? Ou foi um tiro no pé?
Wilson, eu tenho uma opinião assim formada sobre dois pontos de vista. Primeiro, sob o ponto de vista de rebaixamento da escola, foi merecido. A escola teve vários problemas estruturais ao entrar na avenida, eu não tenho dúvida disso. Então não foi um resultado de perseguição ao Lula, nada disso. Agora eu acho que foi uma coisa calculada. O objetivo, sob o ponto de vista de marketing, divulgação, ele foi atingido. O Lula precisava estar na Marquês de Sapucaí. O Lula precisava ser evidenciado para o Rio de Janeiro, onde ele tenta reverter uma situação adversa ali. E a Marquês de Sapucaí é o grande palco. Então a Acadêmico de Niterói ela cumpriu o papel dela, que foi transportar Lula para dentro da Marquês de Sapucaí. Ponto. Então ela sendo rebaixada, não sendo rebaixada, ok. Sobre essa questão dos conservadores, o pessoal ficou incomodado ali com a latinha de conserva. O Lula, a escola, ela feriu um público que Lula já não tinha. Esse público conservador, esse voto, o Lula já não tem esse voto. Tá chegando aí. Continua. Não chega, esse voto ele já não tinha. E ele não vai ter esse voto. O voto do Lula, que é o voto de esquerda e o voto do centro, acho que ele não vai sofrer grandes variações por conta disso, não. Então, assim, eu creio que foi um risco calculado. O objetivo foi atingido, foi uma grande peça de marketing. Lula está na Índia, nós estamos aqui falando nele, a imprensa está falando nele, está todo mundo discutindo se foi crime eleitoral, se não foi. Ele já passou para um outro ciclo e nos deixou aqui discutindo sobre ele, entendeu? Eu acho que foi assim uma peça de marketing bem calculada, sob o ponto de vista de divulgação. Foi algo assim, digamos, genial. Ô, Roberto, tem alguns analistas políticos, né, que não são, né, nem da extrema-direita nem da extrema-esquerda, que lançaram também uma ideia da qual a gente fica a pensar também. Foi uma estratégia, Roberto, ao ponto dele, um STF, o TRE, foram várias coisas ali que realmente, né, vão ser vinculadas à questão da eleição, né, com relação a eleições antecipadas, né? Divulgação do nome dele antecipado, até o jingle da escola fala, né? O jingle que ele usou nas últimas eleições, do Lula lá e tal, do número 13 e tal. Com certeza isso vai ser averiguado e pode haver, sim, punições com relação a isso. Você acha também que isso pode ter sido estratégia por parte dele, tipo, cara, eu não quero mais isso aqui, então eu quero sair por cima, vamos me tirar e tá tudo bem, porque as eleições, Roberto, em Brasília está aqui em todos os corredores, à direita, o centrão, né, estão se movimentando e, Roberto, eu acredito que a gente vai haver grandes surpresas em nomes ainda que estão por vir a disputa da presidência da República, né? Kassab está se organizando muito bem, o Centrão está ficando meio dividido, Bolsonaro, né, ele continua aí, continua a tentar, Roberto, mas o bolsonarismo realmente ele vem caindo um pouquinho, mas a direita está se organizando para uma disputa. Então, esses cientistas políticos, Roberto, que não são de extremidades, eles calculam também que isso também foi calculado, Roberto. Então, né, existe uma margem especulativa em torno disso aí. Como você falou, a peça de marketing foi, né, de sabedoria, porque todos nós continuamos a falar dele. Estava vendo aqui a reportagem agora, CNN, todo mundo falando do desfile, todo mundo falando que pode, que não pode, os conservadores se sentindo, né, ofendidos, e realmente criou um burburinho em Brasília, Roberto, que eu acredito que essa ressaca vai até segunda-feira aqui, Roberto. Vai. Agora, Wilson, do ponto de vista jurídico, isso aqui também é uma avaliação minha. Eu quero saber quais são as regras para as eleições de 2026. O TSE já definiu quais são as regras, porque você tem a legislação, mas você não tem ainda a convenção, você não tem calendário, você não tem nada. Você só sabe que é um ano eleitoral. Tem a lei eleitoral, não, mas sim, mas não está vigindo um calendário eleitoral, não está vigindo, ele não é candidato, ele não passou por convenção partidária, nada disso, logo não existe uma regra estabelecida para as eleições de 2026. E nós estamos falando de um jingle, de alguma coisa que reflete a campanha de Lula passada, pretérita numa futura. Lula prometeu voto na avenida? Lula divulgou o número dele na avenida? Lula pediu voto a alguém, sou o candidato de 2026. Então não existe crime eleitoral, meu Deus do céu. Não é crime. Eu acho que assim, existem teorias de conspiração que as pessoas vão tentar. Olha, aqui tinha um maluco que eu conhecia, Salem Rhodes.
que ele era um gênio. Tá? Salemrod era um louco, um gênio. O Salemrod, eu agora estava assistindo um documentário sobre o Jeffrey Epstein, e as provas de Jeffrey Epstein, algumas delas, esse caso rumoroso dos Estados Unidos, foram colhidas na lata de lixo. E eu via Salemrod revirando lata de lixo de juiz, de um monte de gente. Eu perguntava, cara, mas por que você tá apanhando lixo? Ele não, porque a vida das pessoas estão na lata do lixo. E ele tinha um monte de documento, ele tinha nota fiscal, ele conseguia isso. O cara era um gênio. Agora eu fui ver isso. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, o FBI, para investigar o Epstein, foi para a lata do lixo. Bom, o Salemrod certa vez entrou com um processo contra o Papa João Paulo II, porque ele, num afã na loucura, numa das crises dele, ele se dizia torturado pelo Papa João Paulo II numa masmorra e entrou com um pedido na justiça pedindo $1 trilhão de quintrilhões de dólares de indenização. Ele receberia isso do Vaticano a título de indenização pecuniária, e ele precisava de uma assessoria de imprensa para divulgar isso, porque seria um feito assim na humanidade, no mundo. E ele veio me contratar para isso na escadaria do fórum. E eu cobrei 20% sobre o faturamento. Ele me gritava, xingava. Eu dou meu pescoço por vocês e você quer 20%? Me xingava, gritava, e eu tô conversando com ele, falando, maluco e meio. Falei, então tá, vamos chegar a um acordo. 10%, ele queria 5%, pagar 5%, nós chegamos a um acordo de 10%. A ação que ele entrou, ele protocolou essa ação, ela foi considerada inócua. Primeiro, como é que você entra com a ação contra o Papa João Paulo II no Brasil e pedindo $1 trilhão de quintrilhões de dólares? O juiz foi lá e canetou, mandou embora. Ele cercou o fórum todo com faixas, ele tinha uma biblioteca dentro do fórum que não cobrava um tostão a ele. E o dizer era, justiça brasileira, puta vagabunda maconheira. Ele perdeu a biblioteca. Então, cara, propor ação, é só para ilustrar isso. Qualquer um pode propor ação. E a justiça vai aceitar essa ação, vai analisar essa ação, se ela é inócua, se ela não é. Então eu acredito que vai chover em mais de 3.000 ações contra Lula na justiça, dizendo que ele cometeu crime eleitoral. Mas se isso tudo vai prosperar, aí a conversa é outra, né? A gente tem um judiciário hoje, né, que está aí abarrotado de processo, né? Essa situação, ela não deixa de interferir. A farra, né? O grande trio elétrico do Master, Roberto, ele vai ter aí desdobramentos aí, realmente bastante tenso e intenso. A STF está meio aí pisando em ovos com relação a tudo isso, Alexandre de Moraes, essa coisa toda. Então o processo, Roberto, é o que não falta em Brasília. O processo é o que não falta dentro do STF. Né? A justiça ela não consegue, é passos de tartaruga, porque é tanto processo, Roberto, que o sistema está bugado, né? E as coisas não conseguem andar em nosso país. Eu li uma entrevista de Fernando Henrique Cardoso nas páginas amarelas da revista Veja, na época, né? E o Fernando Henrique, depois de ser presidente, sabe quantos processos Fernando Henrique saiu da presidência respondendo? 1.700 e poucos processos. Pô, de lá pra cá isso aumentou muito. Putz, cara. De lá pra cá isso aumentou muito. Tem um juiz aqui do STJ de Brasília, se não me engano, é Reis, Sebastião Reis, enfim, que ele fala sobre a consciência sistêmica, né? Enquanto o judiciário no Brasil tivesse a consciência sistêmica, colocar esse sistema, Roberto. Hoje existe tecnologia, hoje existe toda coisa que pode facilitar, né? Para ter as mediações, né? A mediação está muito em pauta no judiciário, porque não tem como, velho, não tem como absorver tanto de processo. A pessoa, olha, Albert, nesse carnaval, então, você não pode chamar a mulher mais de bonita, você não pode falar sobre a cor, a raça das pessoas, você não pode, nada. Tudo hoje é processo. Então, realmente ficou bastante complicado. Se você olhar e se passar desavisadamente, passar uma mulher bonita, você olhar, é assédio, cuidado, hein? Vai dizer que é assédio. Ou se passar um homem, outro homem olhar, é assédio, tá assediando. Ô Wilson, você foi chefe de gabinete de uma pessoa, o que acontece hoje com a maior parte dos gestores no Brasil? A gente está falando isso, né, de processo, mas quando o processo ele é bem amarrado, quando ele é na área administrativa, ele tem gancho, você vai causar um problema na vida da pessoa por 20 anos, 30 anos, com ação popular. Moreira Franco, certa vez, falou comigo o seguinte, que ele perdeu o melhor apartamento dele em Copacabana, num jantar. Eu, Arnaldo Matoso e Moreira Franco. O melhor apartamento dele, ele perdeu por causa de um livro que ele lançou. Moreira, ele governou para todos, foi impresso na gráfica
do governo do estado. Ele ali lançou o livro, saiu, o cara entrou com uma ação popular. Ele perdeu, ele teve que devolver dinheiro ao estado. Então, mas por que eu estou falando isso? Você foi chefe de gabinete de um deputado em Brasília, previa ser prefeito, que foi prefeito de Macaé, o seu Silvio Lopes. Silvio Lopes. O seu Silvio Lopes, ele saiu da prefeitura de Macaé tem mais de 20 anos, não tem? Mais de 2 anos. Ainda hoje, seu Silvio recebe intimação de justiça, recebe intimação de Tribunal de Contas. Ele vive recebendo para participar de audiências. Por quê? O inferno jurídico na vida de seu Silvio é intenso. Ele tem que pagar isso, tem que pagar multa, tem que pagar não sei o quê. É uma loucura. Seu Silvio já tem Seu Silvio tem 94 anos, caramba, né? 93, 94 anos. Então você imagina o que vai ser a vida de alguns prefeitos que hoje estão governando nos próximos 20, 25, 30 anos. Governar virou atividade de risco, Wilson. Exatamente, Roberto. Hoje, uma pessoa que se dispõe a ser chefe executivo de um município, ele já tem que estar preparado o seguinte, porque a vida daqui para frente vai ser conta bloqueada, nome sujo, que é Ministério Público, é todo mundo em cima, Roberto. Um processo que muitas vezes impede o gestor até de administrar a cidade. Você não pode isso, você não pode, o cara não pode nada. Aí quando o seu Silvio, né, que vai aqui, meu grande abraço, grande Silvio Lopes, ele era peitudo. O Tribunal de Contas chegar para ele, você não pode fazer, mas eu preciso fazer essa obra aqui, mas não pode, mas eu vou fazer. Então ele peitou, né, muito o sistema, por isso que o Macaé deu aquele boom também, né, muito foi por força dessa vontade dele em querer realizar, e realmente ele sofre aí, Roberto. São muitos processos, desde a sua saída aí como chefe do executivo, e assim vem sendo. Entrou o Riverton, cheio de processo também, a Luiz, cheio de processo também, Macaé, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Elbert aí agora que tá à frente. O problema é quando sai. Quando entra, é tudo alegria, Roberto. Tudo alegria, mas quando sai, Roberto, é tenso. É tenso. Eu vou te mostrar aqui, essa aqui é a revista Viu. Olha aqui, deixa eu ver, colocar aqui, dá uma aproximada aqui na capa da revista, se a gente consegue aproximar a capa da revista aqui, ó. Essa revista aqui, botar aqui na frente aqui, ó, olha só. Essa revista aqui, a capa especial dela foi uma revista especial sobre o município de Macaé. Macaé Potência Regional. Você está conferindo aí. Olha só. Essa revista, brevemente, você vai estar recebendo aí também em Brasília, as edições da revista Viu, porque elas vão chegar aí ao Tribunal de Contas da União, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ, à Procuradoria-Geral da União. Ela vai chegar onde ela tem que chegar, com ampla cobertura aqui também no sul do Espírito Santo, cobrindo todos os escândalos aqui no sul do Espírito Santo, e vai chegar aí na Superintendência da Polícia Federal, todos os órgãos onde ela tem que chegar. Ela precisa chegar. Isso aqui vai mostrar que o rei está nu, né? Vai mostrar que o rei, onde tiver rei nu, vai aparecer a genitália para quem tem genitália visível, né? Então, vai ter uma certa censura, Roberto. Vai, quem tiver prótese peniana, se dane, se cuide, porque vai aparecer o rei nu, não é comigo, né? Aí, né? Vai aparecer aquela tarjinha preta, né? Vai mostrar tudo aí vai ser uma loucura, vai ser um furor. Wilson Souza, querido, eu quero agradecer aqui a sua participação nessa quinta-feira, porque o ano está começando agora para nós, o ano está começando também aí em Brasília, e provavelmente você vai ter aí ainda um período aí no rescaldo aí lá no Bar do Jorge, né? O Bar do Jorge, né? Amanhã, é hoje, canta minha gente, hoje ainda tem meu Deus, e o que eu estou fazendo aqui que eu não estou em Brasília, meu Deus do céu. Matilde já chegou no primeiro voo hoje. Olha, a Matilde tá me contando coisas aí de Brasília aí, me contou coisas que depois eu não sei se ela vai falar com você. Mas ela me confidenciou coisa que ela ouviu, ela bebeu muito, ela foi para um camarote, ela percorreu alguns camarotes no carnaval, mas viu coisas, viu? Ela viu coisas... Logo mais estarei com ela na casa de Jorge, Roberto. Valeu, querido. Lá. Bom dia pra você. Bom dia para vocês aí. Uma homenagem ao nosso amigo aí com a camisa rosa da Mangueira. É o Fabrício Cabral. Fabrício.
Lamentavelmente a Mangueira, né, não foi campeã. A minha Portela, Roberto, eu quero aqui mandar um abraço pro Júnior Scapura, presidente, né? Teve um monte de BO, teve um monte de situações lá, a comunidade ficou triste, mas ano que vem nós vamos vir com força total, porque a águia não pode deixar de voar. Um grande abraço para você, um grande abraço, um ótimo fim de semana, né, Roberto? Hoje o feriado acaba e já é fim de semana de novo, né? Mas eu acho que o ano começa na segunda-feira, Roberto. Vamos ver, sem dúvida. Beijo no coração para você, Fabrício, forte abraço, tamo junto. Um abraço, Wilson, prazer falar contigo. Valeu, querido.